Boa noite, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as mulheres da Igreja Batista Cidade Nova e todas as mulheres que estarão me assistindo nesta noite. Estaremos mais uma vez com mais um estudo da nossa revista Visão Missionária para a edificação e fortalecimento da nossa vida espiritual. Antes de começar o nosso estudo, teremos um momento de louvor e também recordaremos com o momento da saudade com o nosso conjunto das mulheres da Igreja Batista Cidade Nova.
Gostaria de deixar para a igreja um versículo que se encontra em Salmos 53, versículo 3, que diz: mas quando eu estiver com medo, confiarei. Confia que tudo isso logo irá passar. Em breve nós estaremos juntos no templo do Senhor, louvando e exaltando seu santo nome. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que ao meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Ele está aqui, Ele está com você. Ele não nos abandonou e nunca irá nos abandonar. Confie nesse Deus, entregue sua casa, entregue sua família. Ele é o nosso oxigênio. Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Peça para Ele, lute comigo. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma, Senhor. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma, Deus, o meu coração. Oh, Deus, só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor.
Amém, aplausos. O estudo de hoje, nós estaremos falando sobre o título, que nos diz o seguinte: apenas um toque. Convido você a estar abrindo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 34. Nos diz o seguinte o texto: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Na Bíblia, nós podemos observar muitos casos de mulheres que tiveram as suas vidas totalmente mudadas pelo exercício de sua fé, né? Tem a história de Raabe, tem a história de Ruth, tem a história de Esther, tem a história da mulher samaritana e muitas outras mulheres. Elas são exemplos de fé para todas as mulheres de todas as gerações. Passam gerações e gerações, elas continuam sendo exemplo para nós. A fé trouxe vida e novidade de vida a ela e toda a sua descendência. O estudo de hoje nos ensina a importância de termos uma fé dinâmica e sem limite. E com isso nós vamos aprender 4 pontos importantes dentro desse estudo desta mulher do fluxo de sangue. O primeiro ponto é o seguinte: a única esperança. Jesus era a única esperança para aquela mulher. No versículo 26 nos diz que ela já havia gastado todo o seu dinheiro, suas economias, todo o recurso necessário daquela época, médicos, recurso que ela tinha em mãos para melhorar a sua saúde, ela já tinha recorrido, mas de nada teve importância, porque ela não conseguiu a cura da sua enfermidade, ela só foi piorando. Ela saiu de casa decidida a mudar o rumo da sua história, ao ouvir falar de Jesus. Mais do que nunca, seu coração estava angustiado
e seu corpo só desejava descansar, pois havia muita gente por ali envolvido com Jesus. Aquelas pessoas não poderiam imaginar a gravidade da doença daquela mulher e a real situação que ela estava passando. Uma doença ginecológica, né, que a Bíblia nos diz sobre uma hemorragia, né, sobre sangramento, né, e podemos imaginar o que ela estava sentindo. Ela sentia fraqueza no seu corpo físico, que já estava fraco de tanto perder sangue devido a esse sangramento, né? E esse sangramento, a gente pode imaginar que poderia ter levado a outras doenças também, pela perda do sangue. Ela também estava passando por um cansaço mental, porque ela já não imaginava o que ela poderia fazer para melhorar na sua saúde, para acabar com aquele sofrimento. E ela sentia medo, as suas emoções, tudo ela estava passando por aquele momento. Ela sofria demais. E ao saber que Jesus estava ali e acabara de descer do barco com a multidão envolvendo, como nos diz no versículo 27, ela pode ter pensado: como poderei chegar perto de Jesus? Ele está logo ali perto de mim, tão próximo. Preciso pensar, preciso ter um meio de chegar perto de Jesus. Não posso desistir, preciso prosseguir. E ela pensou que eu sei que se apenas eu tocar em seu manto, tocar nele, eu sinto que eu serei curada. Nos diz o versículo 28. Apenas um toque. Aquela mulher não precisava de mais nada, apenas um toque de fé, um toque que transformaria todo o seu estado e a sua vida inteira. O segundo ponto nos diz sobre o contexto cultural. Como a mulher do fluxo de sangue, ela deveria agir? Se a gente voltar no Antigo Testamento, lá em Levítico 15, do versículo 19 ao versículo 25, nos diz, dentro desse contexto da cultura daquele país, quando a mulher estava em período menstrual, né, e essa mulher nesse período de sangramento, já há 12 anos, qual era o comportamento dessa mulher? Primeiro, ela deveria afastar das pessoas, não poderia ter contato com as pessoas. Todos os seus utensílios deveriam ser separados. Tudo dela, pessoal, deveria ser separado. Ela não poderia ter contato com o seu marido. E ela, neste momento, ela estava passando por um período de impureza devido à cultura daquele país, daquele povo, né? Então, ela ficava isolada naquele período e ela ficava sozinha naquele período, né? E a solidão era companheira daquela mulher, né? Já há 12 anos ela estava nesse processo, né? Não recebia visitas, não tinha intimidade com seu marido, se é que ele ainda estava com ela. Se ela tinha filhos, ela não poderia ter contato com os filhos, não poderia abraçar os seus filhos, ter o conchego com os filhos, né? Carinho, dar carinho aos seus filhos. E se tivesse netos, não poderia tocar em seus netos, né? Deixar o seu neto sentar em seu colo. Então, quanto sofrimento aquela mulher passou durante esses 12 anos de solidão, de fraqueza,
né? Ela se sentia solitária e excluída de todos os meios sociais normais que a gente tem. Então ela se sentia muito sozinha. Tudo isso iria mudar pela grande fé demonstrada em sua audácia de sair do seu contexto de mulher derrotada pela doença para uma mulher que transpõe os montes, que se abre para uma nova vida, para uma nova história. O terceiro ponto, a gente vai, é o seguinte: a fé em Cristo liberta das prisões. Arrastando-se e quase sem forças, aquela mulher foi obstinadamente ao encontro de Cristo. Ela não olhou as circunstâncias. Obstáculos eram muitos, mas a sua fé era incrível. Ela sabia em quem estava crendo e não iria retroceder. Sabia que corria risco de morte, mas não iria desistir e não desistiu. Ela tocou nas vestes de Jesus Cristo, como idealizou, e logo percebeu que o milagre aconteceu. Está escrito no versículo 29. Imediatamente cessou a hemorragia. Foi instantâneo. Aconteceu aquilo que tanto ela almejava, a sua cura, que tanto ela esperava. Seu sonho se tornou em realidade. A fé em Cristo a libertou das prisões visíveis e invisíveis, prisões humanas e espirituais, da doença e de todo o pacote que a acompanhava. Deixou de ser apenas uma mulher inserida em um contexto hostil, sobrevivendo a uma doença, para ser um ícone de fé e da verdadeira liberdade que só Jesus Cristo pode dar. O toque é o poder da fé que liberta o poder de Deus. Uma mulher limitada, mas com uma fé fantástica, libertou o poder no mesmo instante. Jesus percebeu que dele havia saído o poder, está escrito no versículo 30, e perguntou: quem me tocou? Logo ela apresentou-se a ele humildemente, prostrada aos seus pés, e contou ao Senhor Jesus tudo o que havia acontecido e o que tanto ela idealizou, e com a sua fé o que aconteceu, que ela havia ficado curada naquele instante. Está escrito no versículo 33. Ele teve a certeza, Jesus, que aquela mulher tinha uma fé sem limite. Suas palavras ressoaram como aprovação, lá no versículo 33. Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique liberto da sua enfermidade. O quarto e último ponto nos diz que, olhando para a mulher do fluxo de sangue, como ter uma fé sem limite? Muitas mulheres, nós, em alguns momentos de nossa vida, já nos sentimos como aquela mulher. As aflições podem nos envolver e nos maltratar. Enfermidades físicas e emocionais tentam tirar o nosso foco. Problemas financeiros nos fazem pensar que os nossos sonhos serão frustrados e que nunca chegaremos à vitória tão sonhada. É neste momento que devemos parar e refletir sobre a história desta mulher, que, limitada em seu contexto e vítima de uma doença incurável, não deixou de sonhar.
e de acreditar no Autor da vida, o dono de tudo, aquele que não dorme, o Deus do impossível, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Esse Deus, ele estava lá com ela, ele está aqui comigo, está aí com você. Basta nós crermos. Concluindo, irmãs, não deixe deter pelos obstáculos. Não deixe que a multidão a detenha, que as adversidades a detenha. Vença a fraqueza que muitas vezes se apodera do seu coração. Nunca desista. Olhe sempre para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O toque foi a representação de fé, o diferencial, a atitude de uma mulher que não limitou sua fé pelas circunstâncias. Apenas um toque. É exatamente o que Deus exige para fazer acontecer o impossível. No toque, o impossível se torna possível, porque tudo é possível ao que crer. Mateus 9, 23. Convido você a orar comigo neste momento, a entregarmos a nossa vida, o nosso coração diante do nosso Deus, diante de todas as dificuldades que estejamos passando, mas nós precisamos crer e acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus querido, Deus bendito, Pai Santo, Deus de infinito amor e bondade, te adoramos e exaltamos o teu nome nesta noite, Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos, Senhor, aprendendo mais de Ti para fortalecimento da nossa vida espiritual. Deus querido, obrigada, Senhor, por termos esta mulher, Senhor, como uma mulher de fé para, Senhor, nos fortalecer, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Pai querido, nós queremos te pedir nesta noite que o Senhor nos ajude, Pai, a termos uma fé como essa mulher teve essa fé. Que nós não venhamos desistir, Senhor, nunca, Pai. Seja qual for a dificuldade, Senhor, que nós estejamos passando, Senhor, precisamos crer. Nos ajude a crer, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus Jeová Rafá, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que pode todas as coisas, e nós cremos que o Senhor pode, Pai, está trabalhando em nossa vida e trazendo a vitória desejada que todas nós estamos precisando. Cuida, Senhor, do nosso emocional, cuida, Senhor amado, da nossa vida física, Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Continue, Senhor, trabalhando em nossas vidas, renovando as nossas forças, Senhor, porque queremos te servir cada dia mais com uma fé incrível, Senhor, como a fé desta mulher, Senhor amado. O Senhor só deseja que nós tenhamos fé, que nós creiamos em Ti, Senhor, que o mais o Senhor fará por nós. Obrigada por tudo. Continue, Senhor, cuidando das nossas famílias, cuidando, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Cuida de cada uma das mulheres que estará orando comigo nesta noite, Senhor. Obrigada por tudo. As nossas vidas pertencem a Ti, Senhor. É o que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar comigo nesta noite. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém?